Gosto muito de pensar sobre isso, porque autenticidade é uma palavra que caiu aí de uma forma muito inapropriada. Porque na busca, na ânsia da gente poder defender quem a gente é, a gente escolheu essa palavra que é tão bonitinha e tão verdadeira. E a gente se utiliza disso para tentar defender os nossos ideais, o nosso posicionamento, a nossa visão de mundo, e a gente esquece um pouco que a autenticidade, ela para ser descoberta, ela precisa de todo um trabalho de autoconhecimento. Se a gente não faz nenhum exercício de autoconhecimento, essa autenticidade ela não existe, é simplesmente ego. Eu já falei em outros momentos, em outros vídeos aqui no meu canal, sobre os arquétipos. E os arquétipos, na verdade, ele traz aí todo um estudo e aprofundamento do Carl Jung, e ele revela um pouco dessa tentativa do ser humano de encontrar uma identidade que se pareça com ele. Os arquétipos são como se fossem essas identidades, são personagens que a gente acrescenta na nossa identidade, o jeito como a gente lida com as pessoas, o jeito como a gente ama, o jeito como a gente briga, tá tudo envolvido em personagens, e esses personagens são arquétipos. E o que acontece? Nós temos afinidades por alguns desses arquétipos. E essas afinidades fazem com que a gente tenha força. Assim, nossa, olha só, o mago é meu arquétipo. Mas assim, o mago é meu arquétipo. Então, se o mago é meu arquétipo, olha como o ego brilha. Toda a nossa performance brilha. Por quê? Porque a gente tem algo poderoso que pode ajudar as pessoas ou que pode contribuir para a nossa imagem. Então a gente se utiliza desse personagem para poder se posicionar, como eu já expliquei em outro vídeo, o que é posicionamento, para a gente aparecer para as pessoas de uma forma em que as pessoas comprem a nossa imagem do jeito que ela é. E esse comprar a imagem, ela é ainda assim inspirada em outras pessoas. A gente acompanha muitos Instagrams e Instagramers, né? E a gente percebe que muitos deles são muito parecidos. É difícil a gente reconhecer que um deles ele tem realmente uma diferenciação diante dos outros. A forma de postar no Instagram é muito parecida. É difícil a gente encontrar uma equação nesse processo de aparição que faça uma certa diferença perante os outros. A gente tem aí um formato de se apresentar, e esse formato ele é redistribuído, ele é disseminado para todo mundo fazer a mesma coisa, que é o que a gente chama das fórmulas, né? São as fórmulas dentro dos processos de relacionamento que a gente tem. Os processos de relacionamento, as redes sociais, elas trabalham muito com esse caráter de pertencimento. Eu pertenço no grupo que trabalha com marketing digital, então eu vou colocar todos aquele perfil, aquele estilo de elementos para as pessoas olharem para mim e saberem que eu sou daquele nicho. Ou outros, né, que colocam, não, se eu fizer exatamente com aquelas estruturas, as pessoas vão olhar para mim e entender que eu estou em outro nível, que eu estou fazendo uma coisa séria, que eu estou passando seriedade, porque isso se conscientizou dentro de um grupo. O Instagram todo é um grupo que todo mundo que está lá dentro pertence, e as pessoas olham aquilo e entendem que aquilo está sendo feito por um profissional, esse jeito de postar está sendo feito de uma maneira muito pensada, então as pessoas começam realmente a levar a sério o negócio. E aí, como ser autêntico nisso tudo? Eu penso muito que essa autenticidade ela é tão difícil de ser localizada que ela precisaria ter um olhar possivelmente de uma outra pessoa. É difícil a gente achar a nossa própria, a gente falar,
A autenticidade, ela vem muito de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não é feito sozinho, mesmo que seja dito autoconhecimento. Se autoconhecer é quando a gente entende, tem a consciência das coisas que a gente faz. A gente tem a consciência, não daquilo que a gente admira só, mas as coisas também que a gente faz que a gente precisa melhorar. Isso é um processo que a gente vive na vida para poder trabalhar isso de uma forma a curar certas coisas. Não digo curar traumas, que a gente não cura, mas a gente melhora, a gente transforma isso de uma forma diferente. Mas, trazendo de volta essa questão da autenticidade, o que isso se coloca para as empresas hoje? As empresas, por fazer parte ou pertencer em grupos, seja de um mercado-alvo, seja de uma linha de pensamento muito específica. Por exemplo, a gente tem agências de propaganda que assumem uma causa social, então elas não são só, o mercado-alvo delas não está ali só dentro das agências de propaganda, mas também eles estão conectados a outros grupos que podem trazer outras questões que são diferenciais naquele mercado lá, que é mais amplo, que fala de propaganda. Então as pessoas começam a trabalhar com essa visão, que a autenticidade é isso, mas isso não é autenticidade, isso é diferencial. O diferencial que a gente tem perante aquele grupo que é muito parecido é que faz com que a gente se destaque. Mas a autenticidade é outra coisa. A autenticidade, ela precisa ser muito bem percebida e ela ser encarada como um processo de vulnerabilidade. Ao a gente se colocar vulnerável no nosso canal, a gente está assumindo aí uma autenticidade, porque a gente não sabe muito bem como é que vai ser a acolhida das pessoas. Se a gente trabalha por um viés mais estratégico, no sentido de pertencimento de outros grupos, a gente tenta ir para um lado mais seguro, de algo que a gente não vai ter aquela preocupação de vou passar um trabalho aqui, eu não vou abrir uma live porque não vai ter ninguém, eu não vou colocar isso ou aquilo dentro do meu Instagram porque as pessoas podem interpretar diferente. Bom, isso está dentro de uma caixa de pensamento que outras pessoas também podem pensar igual, né? Então a gente não está se diferenciando e ao mesmo tempo não está colocando aí a nossa autenticidade. A nossa autenticidade, geralmente ela é reconhecida por quem nos conhece e não necessariamente conhece a gente muito profundamente. São as impressões que a gente passa, que são aquelas impressões quando a gente se conheceu em algum momento, em algum grupo, fiz uma reunião, aquela pessoa me conheceu e ela já criou uma imagem de mim. Então aquilo é mais fácil daquela pessoa perceber ali alguns detalhes da tua personalidade do que aquelas pessoas até que estão há muito tempo convivendo contigo. Porque a gente tende a idealizar muito aquela pessoa depois no decorrer do processo. A primeira impressão é que fica. E isso depois pode ser observado mais profundamente. Só que aí tem que ter essa consciência que a pessoa que está analisando, ela não é uma pessoa que está idealizando aquela pessoa. E aí esse é o grande problema que a gente tem. Por isso que a gente não pode ficar analisando as pessoas na nossa volta, as pessoas íntimas do nosso antro familiar, porque a gente sempre vai olhar essa pessoa de uma forma idealizada. A pessoa poderia ser assim e não é assim. Gostaria que ela fosse assim e fosse assado. Então, essa percepção da autenticidade é uma provocação que eu faço para vocês de se perguntarem em qual momento vocês se sentiriam vulneráveis para colocar alguma coisa de exposição, de expor isso, que o próprio ego de vocês, ou seja, aquela percepção inicial de não vou fazer isso porque algo pode acontecer negativamente. Quando que vocês perceberam isso em vocês? Dei uma pensadinha, eu acho que é uma boa discussão aí para a gente poder entender um pouco mais qual é a nossa autenticidade.